con nuestra conferencia magistral, Gunther Parsha. Viene de Brasil, es arquitecto y diseñador con experiencia internacional, director de Estudio X, especializado en iluminación y percepción visual. Ha dado conferencias y ha publicado trabajos en varios países. Es miembro de varias asociaciones y ha ocupado cargos directivos. También ha sido profesor de posgrado y miembro fundador del Consejo Brasileño de Construcción Sostenible. Gunther, muchas gracias por acompañarnos, es un honor. Te voy a pasar el micrófono para comenzar. Gracias. Buenos días. Primero quiero hablar en portuñol, slowly, como español, y cualquier duda, por favor, me interrumpa. Quiero agradecer la invitación, el consejo de Cecilia, Liliana, Víctor, Alejandro, pela invitação. Então, vamos começar. Primeiro, vou apresentar uma série de questões relativamente simples para quem trabalha com iluminação, mas depois verão por que abordo esses assuntos. Existem dois sistemas principais, em verdade são três, mas existem dois principais: o sistema subtrativo e o sistema aditivo. E por que isso para mim é importante? Porque eu sempre digo, uma coisa é uma superfície branca iluminada com uma fonte luminosa vermelha ou rosa. A outra coisa é uma superfície rosa de pintura iluminada com branco. E a outra coisa é uma superfície rosa iluminada com rosa. A solução e os resultados são totalmente diferentes. Porque quando se há uma luz branca iluminada numa superfície vermelha, quanto mais luz se põe, desaparece o vermelho, porque há uma reflexão superficial da luz branca. E se o vermelho e o rosto se empalidece e vai desaparecendo a sua intensidade e sua profundidade. O color não reside só na luz, né? Porque como você vê aqui, né, com a luz incidente na nossa superfície rosa, né, depende da incidência da luz, existem depois reflexos ou superfícies que refletem a luz e fazem desaparecer a profundidade do color. E vemos por contraste. E há diversos tipos de contraste, quantitativo e qualitativo. Esta superfície é a mesma que esta, só uma inversão de escala. E há contrastes, naturalmente, de color, com maior frequência, menor frequência e luminosidade. Forma e color têm função, né? É sempre um sentido comparativo de nossa cultura e nossa percepção visual. Esta imagem é bidimensional. A imagem é bidimensional, mas a nossa interpretação é tridimensional. Profundo ou mais profundo, depende da incidência da luz, né? As superfícies, os volumes se mostram totalmente diferentes. Conforme a temperatura de color que se há. A mesma fruta, né, pode nos parecer mais dulce ou menos doce, mais ou menos doce. Qual é o ponto dessa carne? É uma carne fresca ou é uma carne já um pouco passada? Hoje se cambia um pouco essa interpretação com esses novos tipos de carne dry-aged, que há uma carne envelhecida e são muito apetitosas de carnes. Luz e alguns adjetivos. Esse espaço, a mesma configuração com 4 spots.
um resultado e uma interpretação totalmente diferente, sim pela ótica da luminária. E qual é a iluminação adequada? Uma questão que sempre aparece em iluminação. Depende de quê? Para que uso? Sem dúvida, para uma área de labor, de trabalho, esta iluminação mais uniforme e mais adequada. Mas se quero um bistrô ou alguma coisa desse tipo, sem dúvida, essa relação de contraste é mais adequada. Luz revela mistérios. Não existe uma religião ou nenhuma seita que não tenha a luz como elemento primordial em sua história, em sua característica de luz é verdade, luz é revelação, e a escuridão é mistério, é pecaminoso ou é simplesmente não existente, misterioso. Luz orienta, essa mesma forma, rotacionada 180 graus. E se vê que a interpretação de uma superfície côncava ou convexa existe na relação de luz e sombra. Porque a nossa matriz de luz e sombra é que a luz vem de cima, formando naturalmente pelo volume, pela sombra. Luz em forma. Quantos triângulos podemos ver? Quantos? Não, 5. Existe também a visão, que é a interpretação da não existência. E aqui podemos ver. Um preto, três pretitos e um branco que cobre o triângulo preto. Luz revela valor. E você pode ver que no mesmo vaso, no mesmo recipiente, aqui tem um valor muito mais baixo, muito mais simples, muito menos valorado do que isto. Isto aqui, talvez, se pagamos $10. Isto aqui, naturalmente, podemos cobrar $1.000, $2.000. Né? E sim que iluminação é muito interessante nesse sentido de geração de valor. Essa é a mesma topografia facial, uma face de fibra de vidro, na mesma face. A luminária ou a lâmpada que ilumina é exatamente a mesma temperatura de cor, mesmo ângulo, mesmo tipo de radiação, solamente cambia a posição da incidência da luz. E se vê a variedade que se há de interpretação. Agora vou mostrar vários projetos de diversos períodos e explicar um pouquinho por que sim, por que não, quais foram as ideias. Esse é um apartamento de uma artista brasileira de televisão bastante famosa que ama flores brancas. Todo o apartamento é um apartamento triplex e com uma iluminação de 3.000, 2.700 graus Kelvin. Porém, esta área aqui é a entrada principal do apartamento, e onde há LEDs de 4.000 Kelvin. Por quê? Porque esta artista adora, ama flores brancas. E para ser este contraste de brilho perante a iluminação ambiente, ou seja, luz como expressão no sentido de ressaltar a ideia de porquê desta flor, desta planta. Isto é, na verdade, não é só uma fazenda, mas é um focar de campo de um advogado, e isto que adora dar festas,
E este é o lavabo, não é o banho, mas é o lavabo, e onde há luminárias com LED com duas fontes distintas. Uma com sentido mais pragmático e com outras mais lúdico, porque nessas festas vêm pessoas do mundo inteiro, amigos, empresários, advogados, e altas festas. Altas festas. Aqui é um dos quartos de hóspedes, onde há uma fonte de luz normal, branca, 2700 Kelvin para baixo, e para cima uma luz avermelhada, criando um contraste de ambiência com tipo tarefa. Este é o quarto dele, que são luminárias marroquinas de vidro, que tem luz branca, normal, mas aqui luz negra, que é um tipo de luz black light. Luz negra, sim. E que formam situações que muitas vezes aplicam como um elemento de desenho nos projetos. E este é o pier desta residência, um pier em um grande lago onde há os barcos. Nesta outra residência grande, que há iluminação LED integrada em todo o forro de madeira e cuja há a variação de temperatura de cor. É um sistema de iluminação italiano e que cambia de cor. Aqui é esse home theater, porque essa residência, esta grande residência, para os filhos do proprietário. E aqui ele recebe naturalmente muitos amigos, são 3 filhos, 3 filhos, e que recebem amigos. Ele mesmo vai aí a cada 3 meses. E este forro luminoso cambia de color, é um sistema RGB com mais ou menos luz e variação de color. Esta é a entrada. Esse cliente também é um grande colecionador de obras de arte, e aqui se vê que esta é uma escultura de um francês e que há depois uma fonte de luz que é diferente de temperatura de cor. Você pode ver aqui que é uma luz mais quente, cálida, e aqui uma luz mais fria, fazendo justamente uma mudança de temperatura de cor na superfície da Lua. Este é um outro cliente que também é colecionador de arte, e onde, em um certo momento, quando o projeto, eu perguntei se podia criar uma luminária. Ele falou assim: apresente a proposta. E assim, essa luminária, que é uma luminária de 60 centímetros por 3 metros, que são lâminas de vidro laminadas, suspensas por fios de aço de pesca de tubarão, e há um sistema RGB, ou Red, Green and Blue, no perímetro, e internamente uma composição de lâmpadas halógenas AR111 e NMR16, ou as dicróicas. E assim que todo esse sistema pode ser dialogar mudando a cor da luminária e das intensidades e efeitos de iluminação sobre a mesa. Este mesmo cliente, depois dessa solução, pediu uma solução para um problema em seu apartamento de Rio de Janeiro, porque ele tem um problema que ele incomodava, que aqui é a sala de jantar. E exatamente aqui atrás há uma porta que é esse lavabo, e que lhe incomodava receber amigos, clientes, e que quando necessitavam ir ao banheiro, estavam exatamente na frente da mesa de jantar. E se lhe propus criar uma parede luminosa
que cambia de cor. Esta situação é idêntica na outra face e que pode, é um sistema alemão, traction, né, que cambia de color e que pode haver uma programação de alteração de efeito horário. Assim que quando começa a cena é uma color e depois, no final da cena, é outra color. Questo é um apartamento e que agora utilizo sistemas lineares integrados em detalhes mobiliários, como aqui na parteira, sistemas que fazem durante o dia desaparecer a presença de luminárias. E é uma coisa que eu sempre digo, que a arquitetura não é showroom de luminárias. Evitar a presença de luminárias e, quando há a presença de luminárias, que sejam luminárias de desenho e significativas para o contexto arquitetônico de desenho do espaço. Esse apartamento é um apartamento daquele que havia um lugar com o forro de madeira e assim, como ha dicho, é um construtor de arte e onde se propôs várias soluções. E aqui, esta luminária, que é uma luminária que chama Ruptura de la Fosse, e que a ideia inicial era que ela fosse teto-piso. Mas quando se foi à obra, se verificou que aqui havia uma viga invertida e que assim não era possível quebrar essa viga para pôr a luminária, porque a profundidade dessa luminária é cerca de 30 centímetros. E aí eu falei, ok, vamos ter que cortar ela nessa altura. E depois propôs para o cliente chamar um artista, de forma que pudéssemos criar um efeito de estar escorrendo o ouro desta luminária. Ou seja, de uma crise aparece na oportunidade de criar uma solução diferente. Esta também é uma residência grande do irmão deste outro proprietário e também utilizando sistemas de iluminação integrada de forma a evitar a presença física de luminárias. E, naturalmente, onde há a interação, como essa mesa de jantar, iluminação pendente. Esta é uma loja de cosméticos e que o sistema de iluminação é composto por luminárias, nesta época com fluorescentes T5 de duas cores, né? Azul e 2700 kelvins, de forma que pudéssemos trabalhar essa intenção de uma luz mais cálida, uma luz mais fria. E o resultado dessas duas temperaturas de corpo resultou numa luz violácea, que é, digamos, uma luz mais volátil e que o cliente preferiu adotar ela basicamente como uma luz matriz de lugar. E naturalmente a luz dos produtos é uma luz de boa reprodução de cor e 3000 Kelvin. Essa é uma agência com essa fachada de vidro pela Citibank e que foi iluminada com projetores lineares LED azuis para destacar a identidade do Banco Citibank.
E aqui é a mesma agência, porque a operação Citibank em Brasil foi comprada pelo Banco Itaú. E esta é a divisão personalité do Banco Itaú. E assim que foi cambiado, o mesmo sistema de eliminação foi cambiado para a temperatura de cor mais âmbar e com uma luz mais branca nesse setor aqui, para uma melhor reprodução de cor do logotipo e dos colores desse banco, que são azul e dourado. Esta é uma loja de óculos de óptica de Rui Otaki, que não queria nenhuma presença de luminária aparente em este foro, neste teto. E assim que desenvolvemos toda uma iluminação integrada em los expositores, em los moldes que expunham os óculos. Aqui é na loja de jeans, Fórum, e que adotamos o princípio deste nicho com a luz azul, porque a proposta foi qual é a identidade de jeans? Jeans é azul. E assim que adotamos essa proposta, e a partir desta proposta, desta ideia, o cliente adotou em seu marketing, em sua propaganda, porque o jeans é azul. Uma coisa óbvia, mas que é bastante marcante. Essa é uma loja Fast Digital, que é uma loja de eletrônicos e sem cabos, tudo Bluetooth, Wi-Fi. E assim adotamos a cor azul como a cor de comunicação virtual, e de forma que detalhes arquitetônicos eram azul, e a luz voltada aos produtos, uma cor de 3000 Kelvin. Aqui um sistema de reflexão, ou seja, aqui há projetores que projetam luz nesta superfície de teto, que é um alumínio natural especular, que difunde uma luz branca suave em todo o espaço. Este é um restaurante a Bela Sintra, português, e que adotamos um detalhe de uma linha azul, porque aqui esta área havia esta placa de cobre, onde escorria água e formava movimentos de uma água descendente, e era para evidenciar esta característica. E neste caso aqui, no bar, adotamos na área de trabalho luminárias triangulares, onde em cima pusemos um vidro roso e na face inferior um vidro branco, de forma que com a mesma luz havia uma boa luz para o trabalho do barman, e ao mesmo tempo havia perante a luz, perante o barman, uma iluminação vermelha não ofuscante, e ao mesmo tempo um detalhe de luz, sombra, movimento do barman. Este é outro restaurante do mesmo grupo, e onde adotamos luz negra. Pusemos aqui em torno luz negra, de forma que quando os clientes entravam abaixo dessa superfície, explodiam cores brancas ou luminosas, explodiam, davam uma característica diferente. Este é o edifício São Luís Gonzaga, essa é a entrada, e onde criamos esses efeitos de figura e fundo para cambiar e trabalhar um pouco
o que chamo de memória visual. Sempre não me gusta nenhum projeto como tipo Las Vegas, que fica apagando, desligando, mas sim um câmbio, muitas vezes de 5 minutos, muitas vezes de 1 hora, que quando passo é uma coisa, quando volto é outra, e falo, mas não é assim, e se faz duvidar a si mesmo. Esse é um projeto Infinity de KF, e onde as luminárias são todas subaquáticas, porque o conceito principal do edifício era como se fosse um barco. E aqui, com essas luminárias, que são Philips, do Sea Splash, são abaixo da água, e essa luz em movimento, porque lá atrás há uma cascata. Aqui. No fundo, há uma cascata que faz essa água ter um movimento. E esse movimento faz com que esta luz refletida nesta superfície espelhada cria um certo movimento, e um movimento natural de água que é completamente diferente do que um movimento digital, um movimento não natural. Este edifício, este é um outro edifício, Birman 32, do projeto de PEI, mas que lá edifício certificado, mas o grande diferencial foi lá no estacionamento, na garagem, e onde fizemos todo o perímetro, né, iluminado com uma iluminação laranja ou âmbar, porque o proprietário não queria que ele desse acabamentos nas superfícies de concreto laterais, só então algumas. E desta forma fizemos o perímetro laranja com os pilares, que são os organizadores do espaço de estacionamento, com luz de 4000 Kelvin, e a pintura do estacionamento é azul, o que combina, né, essa relação de uma luz de color quente com um contraste de um color de luz alta. Este é um museu de fotografia em Fortaleza, e então essa luz âmbar revela essa volumetria que solta este cubo interno. Este é o Museu Santander Cultural em Porto Alegre, no sul do Brasil, e que inicialmente a ideia era utilizar projetores do sistema Spiegel de Bartenbach, mas até depois desse momento, a empresa que havia comprado a licença para produzir no Brasil não havia conseguido produzir. Assim cambiamos, mantendo um certo conceito que as luminárias são posicionadas, este piso é todo de vidro com iluminação, as luminárias são posicionadas a basicamente 3 metros, 3,5 metros, de forma que possa facilitar a manutenção. E aqui utilizamos depois espelhos convexos de 80 centímetros para fazer essa difusão de luz no ambiente. Esse ambiente é utilizado principalmente para coquetéis, apresentações musicais, assim. E aqui no subsolo deste museu de Santander Cultural, que é o Museu da Moeda, o Museu da Moeda. E a ideia era esse sistema com luz indireta para clarear o detalhe arquitetônico do ambiente, com embaixo um trilho para dirigir diversos spots de expositores. Mas uma coisa que não se sabia era que a atualização de toda a infraestrutura deste edifício, porque em cima dos últimos 2 andares seria a sede de Santander
Mercosul. E isso foi, naturalmente, em 2000, 2001, quando houve a crise de Argentina e tudo se foi para o espaço. E toda essa instalação de infraestrutura, né, de ar-condicionado, elétrica, começou a passar justamente do subsolo para subir os 2 últimos andares. E eu, uma vez visitando a obra, vi essa situação e falei para Roberto, que era arquiteto, mas e agora, como fazemos? Né, esse problema aqui, vamos iluminar justamente esta confusão, esse caos de tubos, parafusos, tintas manchadas. Ele falou, e como crees que podemos resolver isso? Ele falou, eu creio que podemos tirar a visualização da realidade, ou torná-la uma luz colorida, né? Podemos trazer toda esta interpretação para outro caminho. Ele falou, e que cor acha que é possível? Eu creio que rosso é a cor ideal pela essa revitalização energética. Ele falou, legal, ok, vamos então fazer um teste de 3, 4 metros. Você fez um teste de 3, 4 metros com gelatina rosto, e assim se foi, e se resolveu todo esse problema sem a necessidade de pintar, retocar, desentortar parafusos. Esse é o hotel Unique, e onde esta iluminação é uma iluminação de reflexo de 3 projetores de foco muito fechados num espelho d'água, que há uma queda em movimento, e fazem este reflexo, que é um reflexo efetivamente do movimento de água. Com mais vento, com menos vento, dá situações diferentes. Essa é a parte interior, e aqui já havia o sistema Spiegel de Bartenbach, arribado ao Brasil, que fui eu o intermediador de trazer esse sistema ao Brasil. E aqui adotei uma solução particular, onde pedi para desenvolver. Essas são células de fragmentação de ponto, são células convexas que abrem a luz, e aqui pedi para fazer 3/4 anodizado em vermelho e 1/4 plano em alumínio acetinado especular neutro. Por quê? Porque estas paredes aqui são de concreto vermelho tingido, não é um vermelho pintado, é um vermelho muito pálido. Então a ideia foi, aqui atrás dessa parede temos 4 projetores desse tipo, projetores de vapor metálico com 150 watts e 3.000 Kelvin. E assim esses projetores projetam luz a um projetor para cada placa, projetor de 4 graus, em foco super fechado. E todo esse direcionamento vem, essa luz branca vem exatamente dessas 4 superfícies. E aqui, essa luz vermelha difusa carrega aquilo que eu havia dito. Uma superfície vermelha iluminada com vermelho é totalmente diferente do que iluminada com uma luz branca. E assim, esse vermelho se tornou muito mais intenso e profundo. Aqui é um restaurante Sky, são velas de gel transparente que flutuam sobre um espelho d'água, que é justamente na entrada de hotel, e que há uma visualização do lobby do pavimento térreo, assim que ficam flotando estas chamas na superfície dessa superfície de água. E aqui foi adotado uma pastilha de vidro francesa que era transparente. E assim que pedi para criar um nicho em todo esse perímetro, onde existem 8 equipamentos de fibra óptica
com 5 entradas e 5 saídas, de forma usando o sistema Sidelight, iluminar todo o perímetro desta borda. E assim foi fechado com vidro jateado, e depois esta pastilha vermelha cobriu toda essa superfície, de forma que durante o dia não se percebe nenhuma presença de luminária. Aqui é um outro hotel, o Hotel Puma, e onde é uma situação muito simples e barata. Estas são placas. A ideia foi criar um tapete luminoso, né, no lobby. E aqui essas placas são placas microalveolares de policarbonato, bem baratas, levemente leitosas. E entre cada placa, uma placa dela, outra a uma distância de 30 centímetros. Entre uma placa e outra, são linhas de LED com controle RGB, e que formam diversos efeitos de luz. E durante o dia existe toda uma programação, depois no jantar outra, na cena outra, e depois na zona da cena, lá noite movimentada para os jovens. Esse é um hospital Sabará, é um hospital pediátrico e que também há todo um sistema de luz diurna, luz noturna. Esse é um projeto, é um colégio na Bandeirantes, projeto de Denise, da minha esposa, e onde temos diversas soluções de iluminação integrada em painéis acústicos, sistemas de superfície difusas e a integração de desenho de iluminação conforme a comunicação visual, ou seja, utilizando referências da comunicação visual como elementos estruturais da iluminação. Assim que a superfície de função dos elevadores é destacada. Esta linha que distingue uma cor de comunicação visual, a outra é uma linha de orientação dessa luminária, enfim, que não seja uma série de presenças que não dialogam com a arquitetura. Esse é um Teatro Santander, e que há todo um sistema de mudança de cor que adotaram o padrão branco e vermelho, não branco e roxo, como identidade de Santander. Esse é um teatro recentemente inaugurado, é um teatro exclusivamente para a música, a cultura artística, e que há uma variação de iluminação de uma luz normal, 3000 Kelvin, para um perímetro de luz mais ampla. Esse é um edifício urbano que cambia a cor ou modifica a sua identidade no perímetro urbano. Esse é um Morumbi Corporate, um edifício corporativo, um conjunto de edifícios corporativos, e onde aqui também existe uma passarela que atravessa uma via e vai para um shopping center que é do mesmo grupo. Como estou de tempo? Com essa iluminação integrada com esse detalhe arquitetônico, esta é uma loja de equipamentos culinária, presentes assim, e que cambia o color. E aqui foi utilizada uma técnica de uma aplicação de uma retícula branca com 15% de área fechada, 85% de área transparente, de pontos brancos para absorver a iluminação
mas ao mesmo tempo manter a percepção e a transparência do interior. E existe depois um diálogo entre fachada e interior. Esta é uma exposição de uma vitrine de uma loja de imobiliário, e onde trabalhei o contraste de color verde com roxo. Esta é uma iluminação também de uma vitrine de artefato, que é uma outra loja do mesmo grupo, onde se utiliza. E onde se utilizou luz negra para iluminar os passaritos, e também um projeto de Denise Omílio. Essa é uma exibição casa-cor, e onde a ideia foi aproveitar toda a estrutura existente para não poder necessitar uma intervenção arquitetônica de acabamento, assim, e tornaram a superfície mais vermelha e lançaram o produto principal deles, que eram produtos de requadramento que fazem este recorte de luz. Essa é uma praça fora de São Paulo, e vemos pavilhão brasileiro na Bienal de Veneza, e onde a ideia era criar uma atmosfera urbana na cidade, o ambiente ambiente cósmico, porque aqui são livros para leitura e ao mesmo tempo para escrita ou depoimentos dados pelos visitantes. E esse pavilhão da Expo, onde a arquitetura utilizou como característica de acabamento a linguagem dos famosos irmãos Campana, esta série de linhas de madeira, e por trás adotei o mesmo conceito de um contraponto, fazendo esta. Isso. Graças. Muchas gracias, muchísimas gracias. Creo que especialmente estoy pensando en los chicos de la especialización. Creo que seguramente le encontraron mucho interés. Y quisiéramos abrir el espacio a algunas preguntas. Creo que nos da tiempo de un par de preguntas. Entonces abro el espacio si alguien quisiera participar. Hola, me surgió una duda respecto de, dijo células difractoras de luz en uno de sus proyectos. No entendí muy bien cómo funcionaba. Esta situação em Hotel Unique, na placa, sim, são células. Bardenbach é um escritório muito famoso, austríaco, talvez o mais complexo do mundo, onde há 80 profissionais entre engenheiros, físicos, psicólogos. Essa tecnologia é a tecnologia que se chama de reflexão secundária. São projetores com focos muito fechados que vamos dizer, iluminam essas placas. Essas células, que são convexas, há diversos graus, de forma que quando a luz atinge esta superfície convexa, ela abre em diversos graus. Essa situação pode ser projetada de forma calculada. E assim que a luz bate nessa superfície e depois se distribui no espaço. Né? E um dos princípios da tecnologia de fragmentação é que o deslumbramento, o ofuscamento, é dado por um ponto de luz muito forte sobre um entorno de contraste escuro. E essa tecnologia justamente busca dividir esse ponto muito claro em diversos pontos mais fracos, ampliando inclusive a área, e com isso reduzindo o fenômeno de alumbramento, deslumbramento, ofuscamento que seja. Você vai em site de Bardenbach, naturalmente hoje em dia esta tecnologia
já se vai devagar pondo de lado, porque naturalmente há muito desperdício de energia por causa, como a perda de energia, de iluminação é pela distância, né? Ela dobra o caminho, era uma técnica muito interessante há uns 20 anos atrás, mas hoje em dia se há possibilidades de participar a novos projetos com conceitos similares, mas muito mais eficientes de luz direta. Gracias. Gracias. Mi pregunta va sobre el proyecto, no recuerdo el nombre, en el que estaba teniendo proyectores sumergidos, por lo que entendí, debajo del agua, y que proyectaba el haz de luz con los efectos de las ondas en la superficie. Me parece un reto bastante interesante para cumplir. En ese proyecto me gustaría saber un poco más a detalle sobre, digamos, la altura del edificio, a qué profundidad estaban los proyectores, y sobre todo de imaginarlo, pienso que el volumen de agua en el que estaban almacenados los proyectores estaba tal vez incluso más iluminado que la superficie del edificio, ¿no? Sim. No pé direito, a altura desse patamar são aproximadamente 9 metros, ou seja, 3 pavimentos, que é a formação do lobby desse edifício. A profundidade do espelho d'água dessa superfície era de basicamente uns 35 ou 40 centímetros, muito rasa. E o equipamento utilizado foi da linha Sea-Splash de Philips, que é um equipamento de bronze com alta rentabilidade, e assim que a água em movimento, porque a água que faz justamente gerar movimento é a superfície de diferença de duas fontes, que é água e ar. Né? E este movimento é dado justamente por essa movimentação dessa superfície. Quando há meramente ar ou meramente água, não há movimentação e que possa, vamos dizer, modificar o comportamento da luz. E, no fundo, há essas quedas de água que formam depois leves movimentos que são projetados, né, esses leves movimentos são projetados nessa superfície, dessa cobertura, desse forro, que são pastilhas foscas, mas pastilhas prateadas, que absorvem com facilidade, né, este movimento de luz. Yo me voy a permitir robarme el micrófono. ¿Quién? No. Tenemos chance de 2 preguntas más. La cuarta es la mía. Muchas gracias, muchas felicidades. En unos proyectos habló del uso del MR16 y las halógenas. ¿Cuál fue el criterio para continuar con estas tecnologías a pesar del consumo energético que tienen? Por isso que disse que são de períodos variados. Tá? E, por exemplo, esse projeto desta residência com MR16 é um projeto de 2004. 2004. Como Hotel Leonique de ano 2000, 2001, há uma variedade de períodos e onde, naturalmente, o emprego de lâmpadas halógenas ainda era uma coisa plausível. E creio que com certas coisas que podemos ver ontem, né, voltaremos a utilizar certos sistemas antiquados que são menos comprometedores do que as fontes azules. Te quería preguntar lo siguiente, me llamó la atención un manejo casi constante de elementos de color, y a mí siempre es un tema que como diseñador me genera un poco de temor. Mi pregunta sería, ¿cuál es el valor que encuentras al usar el color en términos de percepción, de diseño, pero también cuáles son los retos principales que encuentras en ello? Sim, porque color há significados. Uma coisa que eu estudado muito na minha época de estudante, sim, é psicologia, psicodinâmica de color, ou entender. E naturalmente é um assunto cultural. Não? A color X
significa aqui uma coisa e no Uruguai outra. Da mesma forma que a iluminação do paisagismo, né? Em lugares tropicais, a luz mais caliente é uma luz bem-vinda. Em Japão, é uma luz de temperatura de cor baixa, por significado cultural, porque a rainha da noite em Japão é a lua, e a lua há uma luz branca. E quando eu penso em usar color, dá o significado, por isso a luz é expressão, porque existe uma intenção, né, de quando uso o cor, poder agregar uma certa informação de percepção. Muitas vezes, ou na maior parte das vezes, nem literal, né? E sim de uma absorção. Mesma coisa que lá em Santander Cultural, onde a cor vermelha foi empregada como a cor que simboliza a revitalização energética daquele edifício. Gracias. Quiero invitar a Ceci a pasar. Muchísimas gracias por la plática. Muchas gracias por tu participación, por esta conferencia que nos ha iluminado a todos con color y con la pertinencia exacta del color. Gracias. En nombre de la Facultad de Arquitectura, de su División de Educación Continua, UEA, Laboratorio, le agradecemos muchísimo haber viajado en compañía también de tu esposa aquí a México, ser parte de este Lux América, que todos lo vamos a recordar con gran anhelo. Muchas gracias. Wunderbar. Primero,